que diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém contais a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Jesus respondendo disse: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que ele falara de João Batista. Até aí. Irmãos, esse texto aqui é um texto talvez bem conhecido e muitas vezes mal compreendido. A verdade é que aqui neste texto, aqui neste exemplo, nós temos de fato a manifestação completa ali do Jesus, Filho de Deus, e do Jesus, Deus. Lembrando então que Jesus de fato, ele era 100% homem e 100% Deus. E temos aqui a manifestação desse Jesus Deus e a confirmação daquilo que falava de fato no Antigo Testamento, quando temos aqui Moisés, aquele que de fato representava a lei, e Elias, aquele que representava então os profetas. E nós temos aqui, inclusive, conforme a visão, o Jesus, o Filho de Deus, aquele que estava no meio, entre Moisés e Elias, conforme o relato aqui dos apóstolos. E nós temos também essa confirmação de que Jesus é, de fato, aquilo que está acima, tanto da lei quanto dos profetas. A lei apontava para Cristo, os profetas apontavam para Cristo. E o livro de Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1, vai nos deixar isso bem claro, e de fato vai nos trazer a compreensão daquilo que de fato aconteceu aqui. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. O Filho revela a glória de Deus. Jesus revela a glória de Deus. Irmãos, você pode compreender o privilégio que você tem de estar aqui, porque de fato, não há todos que podem de fato contemplar a glória de Deus, porque uma vez no pecado, aquele que está no pecado não pode ver a glória de Deus. Aquele que está de fato morto e vivendo segundo o curso deste mundo, não pode contemplar a glória de Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia e pela sua infinita graça, nos resgatou do pecado e nos trouxe uma nova vida, e agora somos chamados filhos de Deus, e através do Filho, de Jesus Cristo, que nos dá livre acesso ao Pai, podemos contemplar a glória de Deus. O Filho, o Cristo vivo, que ressuscitou ao terceiro dia, ele nos revela a glória de Deus. Aquela glória que foi apontada na lei, aquela glória que foi apontada nos profetas, agora se manifestou através do Filho. E se o Filho está aqui, e se o Filho habita entre nós, aqui está a glória de Deus. Este é o privilégio que nós temos, de podermos contemplar a glória de Deus, através do Filho de Deus,
Jesus Cristo, o Cordeiro que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Vamos orar, coloque-se de pé por um instante. Que o Senhor possa falar na sua vida nessa noite, que o Senhor possa falar ao seu coração neste momento, que você possa estar aqui, não tão somente para aprender um pouco mais de teologia, embora a teologia seja importante, seja fundamental, é muito mais importante ainda que venhamos ser verdadeiros filhos de Deus, acima de toda a teologia, que verdadeiramente a mensagem aqui ensinada venha nos fazer que nós venhamos ter mais intimidade com o Senhor, mais compromisso com o Senhor, mais uma vida verdadeiramente santa na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai amado, quero agradecer, Deus, porque Tu és Deus poderoso, Tu és Deus misericordioso e está aqui neste lugar. Senhor, tome o Teu lugar de honra, tome o Teu lugar de glória, que a Tua presença, Pai, venha falar aqui, Deus, aos nossos corações, que a mensagem aqui ministrada venha falar aos nossos corações, que todo o ensino aqui ministrado venha nos servir, Deus, para crescer na Tua presença, para que venhamos ser edificados, Pai, na Tua presença. Fale conosco nessa noite, use, Pai, o Teu filho, o pastor Jorginho, aqui nessa noite, que verdadeiramente ele venha ser, Deus, um canal de bênçãos, Pai, para as nossas vidas aqui neste lugar, que a Tua presença seja real aqui, Pai, que venhamos estar, Deus, com os nossos corações preparados, com os ouvidos atentos, para ouvir da Tua mensagem, para aprender um pouco mais da Tua palavra e do Senhor. Fale conosco no nome de Jesus, amém, senhores, amém? Pode sentar, pastor Jorginho, tem a liberdade neste momento para nos ensinar mais um pouco, né? O pastor Jorginho tem estado com a gente aí nessa empreitada da imersão, e ali no seminário também, né? Tem dado a aula do Destrinchando a Bíblia Kids, né? Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre os nossos cursos, amém? Queridos, graça e paz, boa noite para todos. Sou grato a Deus pela sua vida, por ter tirado essa sexta-feira, para nós estarmos aqui batendo um papo a respeito da palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai ser mais uma noite que você vai sair daqui satisfeito por causa da palavra de Deus, né? Do aprendizado da palavra de Deus. Não repara se de vez em quando você vê eu fazendo assim, ó, que esses dias está difícil, né? O outro microfone você faz assim, né? Mas nós vamos devagarzinho, a voz vai ajudar e Deus vai dar graça aqui. A primeira imersão de 2023, fizemos 4 anos passado. A primeira imersão que nós fizemos aqui no final de mês de março, com o título Entendes o que lê, né? Ler para entender ou entender para ler? Eu preciso de ler a Bíblia para entender, ou eu preciso de entender para eu conseguir ler. E no primeiro imersão aqui de 2023 nós conversamos muito sobre isso. Nós trilhamos por alguns caminhos aqui. Muitas pessoas saíram daqui dizendo: olha, nunca enxerguei por esse lado. E eu creio que muitas pessoas tiveram uma outra visão de como olhar para a Bíblia Sagrada, né? E hoje nós vamos bater um papo sobre um assunto, um tema, né? Um tema bem moderno. Veio no meu coração, eu venho lidando com esse assunto no Destrinchando a Bíblia, e vem na minha cabeça o tema Ctrl+C, Ctrl+V. Um tema moderno, e quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para o Antigo Testamento e eu olho para o Novo Testamento, eu vejo um Ctrl+C, Ctrl+V de Deus. Eu olho para o Antigo, olho para o Novo, opa, isso aqui é igual isso aqui. Alguém colou, alguém pegou lá e colou. É o Ctrl+C, Ctrl+V de Deus, né? Como o pastor Brian falou no início aqui, a ideia de o Evangelho no Antigo Testamento. Porque todas as vezes que a gente fala do Evangelho, a gente foca no Novo Testamento. Evangelho é boas novas. Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João.
O Evangelho, Jesus Cristo. Evangelho, então, é a partir de Mateus. Evangelho é Novo Testamento. Nós focamos sempre nisso. Mas a gente precisa de entender que a graça de Deus, ela também foi manifestada nas páginas do Antigo Testamento. Porque a igreja da Antiga Aliança, que eles estão aguardando também o arrebatamento da igreja, eles não foram salvos pela lei. Não é a lei que conduziu a igreja da Antiga Aliança em destino ao céu. Eles estão, nesse exato momento, aguardando o arrebatamento da igreja. O irmão Joaquim, a irmã Maria, o irmão José, que morreu semana passada e foi sepultado, está no mesmo lugar que os irmãos da Antiga Aliança. Estão aguardando aguardando o arrebatamento. Mas eles não estão aguardando o arrebatamento mediante a lei. Eles estão aguardando o arrebatamento também mediante a graça. Porque a lei não conduz ninguém ao céu. Amém? Se fosse depender da lei, nós estaríamos perdidos. E no primeiro imersão aqui de 2023, nós falamos alguma coisa a respeito dessa visão de Deus. Nós precisamos de entender que a forma que Deus trabalha com a igreja da Nova Aliança, ela é diferente da forma que Deus trabalha com a igreja da Antiga Aliança. Deus tem uma pedagogia diferente na Antiga Aliança. É mais ou menos assim: quando nós vamos para uma sala de EBD das crianças, as crianças aprendem sobre Jesus, as crianças aprendem sobre a Bíblia com desenhos coloridos. Amém? A gente não cola no quadro, nas paredes, um tanto de gravuras coloridas, bonitas, para as crianças terem facilidade para aprender sobre o Evangelho. Amém? Deus fez a mesma coisa com a igreja da Antiga Aliança. Deus falou sobre Jesus para a igreja da Antiga Aliança através de cores. Deus falou sobre a graça para a igreja da Antiga Aliança através de cores, através de números. Imagina Deus dentro de uma sala de escola dominical, e os alunos estão sentados lá, numa escola bíblica dominical, e Deus agora começa a colar na parede, ou começa a mostrar no telão, o Evangelho, só que através de coisas coloridas, através de números, através de materiais. Então Deus, Ele apresenta no Antigo Testamento o que a gente enxerga no Novo. Só que lá no Antigo, Deus, Ele apresenta de formas coloridas. Porque tudo que é colorido, as crianças pegam mais fáceis. É como se a igreja da Antiga Aliança fosse as crianças. E o povo da Antiga Aliança, a igreja da Antiga Aliança, está aprendendo sobre o Evangelho com tanto de coisas coloridas, pregada na parede, pregada no quadro. Então, a pedagogia que Deus usa nas páginas do Antigo Testamento é diferente da pedagogia que Deus usa na página do Novo. Vamos lá. Então, essa ideia de Ctrl+C, Ctrl+V é só uma ideia bem moderna, para a gente entender que o que estava lá, está aqui. Eu sempre brinco com os alunos na teologia. Eles falam: Jorginho, me indica um livro bom, para eu conseguir compreender o Novo Testamento. Pega a caneta, anota aí. Aí pega Antigo Testamento. É o melhor livro para entender o Novo Testamento. Anota aí, o melhor livro para entender o Antigo Testamento é o Novo Testamento, né? É um Ctrl+C, Ctrl+V. O que está lá, está aqui, né? Então vamos lá. Revelando o mistério de Deus. Cristo, Ctrl+C, Ctrl+V. Revelando o mistério de Deus. Lucas 24, 44, 45. Para vocês me ajudarem a garganta, vamos lá. Para eu ler mais baixo junto com vocês. 1, 2, 3 e... Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras.
era necessário que se cumprisse tudo que de mim estava escrito. Tudo que estava escrito a respeito de mim. Mas escrito a respeito de mim aonde? Na lei, nos profetas e nos salmos. Quando Jesus falou isso, não existia o Novo Testamento. Quando Jesus falou isso, não existia o Novo Testamento. Quando Jesus falou que era necessário que tivesse escrito tudo a respeito de mim, na lei, nos profetas e nos salmos. Algumas Bíblias, no lugar de salmos, está escrito, lei, profeta e os escritos. O que é lei, profeta e os escritos? É o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Só que na época de Jesus não existia Novo Testamento. Então, automaticamente, não existia a expressão Antigo Testamento. Só passou a existir a expressão Antigo Testamento depois que existiu o Novo Testamento. Mas na época de Jesus não existia o Novo. Então também não existia a expressão Antigo. Então quando Jesus falou que foi escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, era como se Jesus falasse assim: olha, está escrito tudo a respeito de mim no Antigo Testamento. Porque a lei de Moisés é o Pentateuco, é os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, do Antigo Testamento. Os profetas é todos os livros proféticos. E os salmos ou escritos é os demais livros. Então quando Jesus fala, escrito tudo a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e salmos, é tudo que nós temos hoje no Antigo Testamento. Só que quando ele falou aquilo, não existia a ideia de antigo, só existia o que nós temos hoje chamado de antigo. Então Jesus, resumindo tudo, era necessário que fosse escrito tudo a meu respeito nas Escrituras. Qual eram as Escrituras que estavam na mão de Jesus naqueles dias? É o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Queridos, quando Paulo fala com Timóteo, leia as Escrituras, tempo, fora de tempo, não era o Novo Testamento. O Novo Testamento estava em processo, estava sendo escrito. Aquelas escrituras que Paulo conversa com Timóteo, é o que nós temos hoje de Antigo Testamento. Paulo leva a sério as escrituras. Tempo, fora de tempo, leia, medite. O que Timóteo tinha era as escrituras. E que escritura eram essa? É o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Porque naqueles dias estava em processo ainda o Novo Testamento. Então, o Ctrl+C, Ctrl+V, é isso que nós precisamos de entender. Era necessário. Então, Jesus estava ali, dizendo a eles. É como se Jesus falasse com eles assim: olha, vocês não acreditam em mim? Porque tudo para eles era Moisés. Tudo para eles era Moisés de manhã, Moisés de tarde, Moisés de noite. Tudo para eles era Moisés. A Jesus estressou com eles. Jesus foi a loucura com eles. É como se Jesus falasse assim: pelo amor do Pai, eu não aguento mais vocês falar Moisés. Vocês acreditam mesmo em Moisés? Imagina Jesus irado com eles. Vocês acreditam mesmo em Moisés? Sim, nós acreditamos em Moisés. Nós depositamos a nossa fé toda em Moisés. Jesus vai falar assim: Moisés falou de mim, cambado de antas. Na versão Jorginho. Abra a cabeça, pelo amor de Deus. Se vocês acreditam mesmo em Moisés, Moisés o tempo todo falou de mim. As escrituras o tempo todo falam de mim. Na verdade, as escrituras só existem por causa de mim. É por isso que toda a escritura que vocês têm, Pentateuco, lei de Moisés, os profetas, os salmos, todos falam de mim. E vocês até agora não estão enxergando. Ei, olha, imagina Jesus falando com eles: ei, abra a cabeça, abra os olhos, eu que estou conversando com vocês. Tudo que está lá no Pentateuco é a respeito de mim. Tudo que está lá nos profetas, a respeito de mim. E eles não iam compreendendo, né? E eles não conseguiam compreender, Imagina, os judeus tudo era Moisés. Mas tudo que está lá
está aqui. É um verdadeiro Ctrl+C, Ctrl+V. Olha, Jeová representando o Antigo Testamento, as tábuas da lei, a cruz representando Jesus. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada para Moisés. A lei foi dada para Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Porque de cara eu quero introduzir um assunto aqui. Dentro do nosso bate-papo aqui nessa noite, é uma pergunta que surgiu semana passada no Destrinchando a Bíblia Kids. No Destrinchando a Bíblia Kids, aqui na sala, aqui na Shalom do Ideal, mais 60 e poucas crianças. E na terça-feira passada surgiu uma pergunta de uma criança. Na verdade, as crianças fazem cada pergunta. E terça-feira agora, dessa semana, eu ministrei para eles. E eu pude ajudá-los numa pergunta que foi feita. E eu quero fazer essa pergunta para vocês. Adão pecou, sim ou não? Adão foi perdoado por Deus, sim ou não? Levante a mão quem acredita que foi perdoado. E não levanta quem não acredita. Vale a pena fazer essa pergunta. Deu para ver que a pergunta da criança não é uma pergunta simples? Porque eu creio que foi a mais da metade aqui que não levantaram as mãos. As criancinhas arrebentam a gente. Olha, vamos lá. Eu lembrei dessa pergunta. E de cara, como está em Gênesis, eu não sei o que está acontecendo não, mas está acontecendo. Mas até eles resolverem ali, vamos lá, gente. Olha, é porque está falando sobre a lei de Moisés, no Monte Sinai, o negócio começar a pegar fogo, piscando assim também, né? Vamos lá. Vamos começar então. Vamos ver o Ctrl+C, Ctrl+V. Quando Adão pecou, que eles perceberam que estava nu, rapidão, o que eles fizeram? Uma vestimenta para eles. Olha bem, Gênesis 3:7. A primeira consequência do pecado de Adão e Eva, mencionada em Gênesis 3:7, é que então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eles mesmos. Depois que o bicho pegou ali, correram lá, pegaram uma plantinha lá, umas folhas lá e tamparam o pecado. Tamparam a nudez. Só que, no mesmo capítulo, no versículo 20 e 21, chamou Adão a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. E Deus, Jeová, fez roupas de peles para Adão e sua mulher. E quem fez as folhas? O homem. Quem fez a vestimenta de pele de animal? Deus. A roupa de folha foi o suficiente? Ela aponta para o nosso achômetro. É igual a lei. Se for tentar seguir a lei, né, igual o jovem rico. Desde criança eu cumpro todo o mandamento. Né? A salvação não tem nada a ver com aquilo que eu faço. A salvação não tem nada a ver com aquilo que eu faço. A salvação não tem nada a ver com os meus méritos. Tudo é pela graça. Então, eles tentaram tapar o pecado com aquilo que eles mesmos fizeram. Então, nós não vamos conseguir resolver os problemas do nosso pecado com as nossas próprias forças, com os nossos jeitinhos brasileiros. Não. Mas Deus providenciou para eles uma roupa. Vestimenta veio de quê? De um animal. Então a gente vê aqui o primeiro sangue derramado. Se o animal morreu, provavelmente o que aconteceu? Sangue foi. A gente vê aqui o primeiro sangue sendo derramado.
Quando eu olho para Jesus lá na cruz, 1 João 1,7, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo. Então, aquele sangue daquele animal é o Ctrl+C, o Ctrl+V. Muitos aqui ficaram com dúvida, igual aquela criança. Adão pecou, todo mundo pecou. A hora que fez a pergunta, parte B. E aí, foi perdoado? Aí, uns já levantaram rápido, outros não levantaram. E tinha uns que estavam igual o telão aqui, ó. Então, a gente percebe que há a ideia do Ctrl+C e do Ctrl+V. Então, queridos, se aquele animal foi morto, não matava animais naqueles dias. Se fosse comum comer carne de animal, era simplesmente mais um animal que morreu. Mas animais não eram mortos. É tanto que nos primeiros capítulos de Gênesis, o que foi dado para alimento para os homens, era os frutos das árvores, legumes, era o que a árvore produzia. Não comiam-se picanha, não tinha toicinho, não tinha carne, não comiam carne. Então não matavam animais naquele dia. A carne foi liberada em Gênesis capítulo 9, depois do dilúvio. Quando Noé sai com a sua família da arca, Deus fala, a partir de agora, pode comer carne de animal. Mas então, antes do dilúvio, não comiam. Então, animais não morriam. O primeiro animal morreu para resolver o problema do pecado. E para isso o animal teve que derramar sangue. Então, se o sangue de Jesus lá na cruz purifica, perdoa os meus pecados, então aquele animal que morreu, o couro, a roupa, ia tampar a nudez. Aquilo que a folha da árvore não resolvia o problema. Então, a pergunta da criança foi essa: Deus perdoou o pecado de Adão? Parece ser uma pergunta simples, mas ela é muito teológica. Uma criança de 9 a 12, não sei quem é não, mas entre 9 a 12 anos a turma. Eu respondi lá terça-feira e depois não fiquei sabendo quem era criança não. É uma pergunta bastante teológica e pela qual metade no mínimo aqui ficou com dúvida de responder sobre isso, ok? Então, queridos, legal. Vamos lá. Caim e Abel, os dois apresentaram oferta. Abel foi o animal e Caim dos frutos, o que ele trabalhava. Sim, vamos lá. A oferta para sacrifício. Isso eu estou falando que a ideia de não era comum animal para alimento. Não era comum animal para alimento. Sim, mas pode ver que Abel foi depois ainda. Adão e Eva pecou, ali, o animal morre. A diferença de Caim, que Caim, ele apresentou uma oferta para Deus, a Bíblia fala no fim dos dias, Ele fez de tudo, jogou bola, foi no shopping, depois, a Bíblia fala, depois que ele lembrou. Agora, o que Abel ofereceu, só era para Deus. Se Deus não aceitasse a oferta de Abel, já era. O que ele ofereceu era só para Deus, porque ninguém comia carne de animais, Vamos lá. Os irmãos da mídia, fica tranquilo, tá? Se não der certo aí, a gente vai dando um jeito aqui, preocupa não. Vamos lá, isso acontece. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, esse animal. Agora, se eu conseguir passar pelo menos no próximo, vamos lá, pessoal. Se eu perder a sequência ali, eu volto. Alguém tem a ideia? Muitos questionamentos a respeito de... Deixa eu ver se é esse ou se é antes. Isso mesmo. Não é Apocalipse hoje não, tá? Preocupa não.
Vai lá. Vamos lá. Você, aonde você se encontra dentro da arca? Aonde você se encontra dentro da arca? Você se encontra dentro da arca de Noé? Isso aí. Olha como Ctrl+C, Ctrl+V. Lá em Gênesis, eu não consigo gravar muita coisa na cabeça não, para não falar que não consigo gravar nada. Mas o slide ali, depois vocês vão ter ele. Deus vira para Noé e fala assim: coloca 7 casais de animais puros, repete comigo, puros, na arca. E um casal de animal impuro. Esses bichos que vocês viram ali, animais sempre está representando nações, ok? Animais sempre está representando nações. Sempre representando nações. Se der certo, aí vocês colocam lá no primeiro, aí eu começo depois de novo. Animais está sempre representando nações. Né? Aqueles 4 animais do império, né? A estátua de Nabucodonosor, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, a perna de ferro. Se você for lá em Daniel capítulo 7, o leão, o urso, o leopardo e o animal feroz, animais está sempre representando nações. Aquele outro animal, pior ainda, lá de Apocalipse, a besta que saiu do mar, a besta que saiu da terra, aqueles animais representando nações. Então, tem essa ideia dos animais estarem representando nações. Então, vamos lá. Vocês acham que é coincidência Deus falar para Noé, coloca tantos animais puros na arca e tantos animais impuros? Queridos, animais representam nações. Os animais puros ali na arca está representando os judeus. Os animais impuros, sujos, não briga comigo não, representa vocês. E vocês estão olhando para um também, representa os gentios. Os pura nação dos judeus, os impura nação dos gentios. Jorginho, mas como assim? Vai lá para Atos capítulo 10. Se você analisar em Atos capítulo 10, Jesus permite Pedro ter uma visão. E naquela visão, ele vê uma visão com os lençóis, e naqueles lençóis, um monte de animais. No meio daqueles animais, animais impuros. E Deus fala na visão assim: Pedro, levanta, prepara e come. E Pedro falou assim: quê? Hashtag tô fora. Nada impuro entra na minha boca. Ih, tô fora. Porque os judeus, eles eram chatos. Se não for judeu, eles não dão moral para outro. Porque a salvação é só para os judeus. Gentios, se um gentil pisasse na calçada do templo, acabava com a festa. E para a festa, nós temos que dar uma limpeza aqui, geral aqui, porque um gentil contaminou a porta do templo. Os judeus eram assim. Aí depois ele tem uma visão. Manda ele preparar os animais e comer. Não, Senhor, nada impuro entra na minha boca. E lá em Atos 10 fala assim: não se torne impuro aquilo que eu purifiquei. Qual é o contexto ali? Cornélio. Cornélio é um gentil que estava se convertendo ao evangelho. Então ele fazia parte da nação representada pelo animal impuro. Mas Pedro, judeu, não, nada impuro, não se faz impuro aquilo que eu tornei puro. Mas Cornélio não tinha nem aceitado Jesus ainda, estava iniciando o processo. Mas Jesus já estava chamando ele de puro. Queridos, olha como é que é o plano de Deus.
mesmo que o evangelho está mais claro nas páginas da Nova Aliança, olha o evangelho sendo pregado lá na Arca da Aliança. Olha o evangelho sendo pregado naquele primeiro animal que morre, porque a folha não dava para tampar o pecado de Adão e Eva, a nudez de Adão e Eva. Aí o animal teve que morrer. Olha o evangelho da graça, lá nos primeiros capítulos de Gênesis. Olha o evangelho da graça de uma forma colorida, lá dentro da Arca de Noé. Um animal impuro dentro da Arca de Noé. Olha Deus já olhando para mim e para você. Olha Deus já contemplando, 19 de maio de 2023, uma galera lá no Imersão, Deus nos colocou dentro da arca. Porque quando os judeus negaram Cristo, Deus não teve uma ideia, tive uma ideia agora. Já que vocês não querem, eu vou dar oportunidade para os gentios. Não, Deus não teve uma ideia agora. Deus já nos colocou dentro da arca. Quem estava dentro da arca era de quê? De metal, ouro, prata ou de madeira? Quem estava dentro da arca de madeira? Quem foi crucificado com Cristo no madeiro? Quem pode dizer amém? Nós fomos colocados dentro da arca. Olha o evangelho da graça lá no Antigo Testamento, de forma mais colorida, de forma, uma pedagogia diferente que Deus trabalha. Deus faz isso. Quem está entendendo o Ctrl+C, Ctrl+V? Amém? Olha, pergunto para vocês. Muitos questionamentos por que Moisés não entrou na terra prometida. Muitos. Às vezes nós pensamos assim, poxa vida, o que Moisés passou, o que esse homem passou 40 anos naquele deserto, sofrendo com aquela igreja da velha aliança, padecendo com aquela igreja da velha aliança, povo cheio de problema, Moisés sendo massacrado o tempo todo. Nós olhamos para a história e falamos assim, não, Deus podia ter deixado Moisés, né, Vim? Deus podia ter deixado Moisés, pelo menos um dia no hotel 5 estrelas lá na terra prometida, passar pelo menos uma noite no hotel 5 estrelas na terra prometida. Quando a gente olha para os textos da Bíblia, a gente fica, poxa, como Deus poderia ter deixado Moisés, pelo menos atravessar com o povo, passar uma noite lá, curtir um dia lá, mas Deus permitiu ele chegar só até aqui. Deus deixou ele subir no monte, colocar um binóculo, só ver a terra do outro lado e pá, e morrer. A gente olhando com os olhos humanos, a gente fica, poxa, olhando a história de Moisés, a gente fica, poxa vida, podia. Só que a pedagogia que Deus usa no Antigo Testamento, ela é diferente da pedagogia que Ele usa no Novo. Na verdade, o Velho Testamento não foi feito para mim e para você. O Novo Testamento foi feito para mim e para você. O Velho Testamento foi feito só para Jesus. Todo o Velho Testamento, do início, passando pelo meio, ao fim do Antigo Testamento, vem só para apontar Jesus. Vem para apontar Jesus. É para Ele, é por Ele. Aí você vai entender o Antigo de uma forma bem explicada no Novo. Mas o Antigo, a pedagogia de Deus na velha aliança, é apontar o Filho dele. E não Desenchando a Bíblia Kids, a gente trabalha o tempo todo mostrando Jesus em Gênesis, Jesus em Êxodo, Jesus em Levítico, Jesus em Número. A gente não passa para o capítulo 2 sem ver Jesus no capítulo 1. As crianças vê tudo isso. Os adultos, deixando a Bíblia, a gente não passa para o capítulo 3 se não enxergar Jesus no capítulo 3. Não passa para o capítulo 10 se não ver Jesus no capítulo 9. Porque todo o Antigo Testamento é para apontar Jesus. Então o Antigo Testamento é para apontar Ele. Então, olha como é que é interessante a pedagogia que Deus usa. Até os personagens, Jesus pega para fazer figurinha colorida. Pergunto para vocês, Moisés, ele representa a lei ou a graça? Mais alto, Moisés representa a lei ou a graça? A lei. Se fosse depender de você,
cumprir toda a lei, na risca, você conseguiria ir para o céu? Sim ou não? Não, você não conseguiria. Mas hoje você tem livre acesso ao Pai por causa da lei ou por causa da graça? Moisés representa a lei ou a graça? Se Moisés, olha como é que Deus faz. Deus pega até os personagens para resolver os problemas. Se Moisés representa a lei, então ele não tem condição de atravessar o povo e levar o povo para a terra, porque a lei não consegue nos levar para a terra prometida. Moisés não pode entrar com o povo na terra prometida, porque na pedagogia de Deus ele representa a lei não leva ninguém ao céu. A lei vem só para mostrar para nós que é errado, isso é errado, é errado, 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 errado. A lei só vem para mostrar que é errado. E a Bíblia fala que se não fosse a lei, nós não saberíamos dos nossos pecados. Nós só sabemos que nós erramos porque a lei, ela nos condena. Pergunto para vocês, por que Moisés não atravessou? Porque a lei não consegue levar ninguém para a terra prometida. Quem assumiu o lugar de Moisés? Quem assumiu o lugar de Moisés? Josué é a mesma raiz hebraica de Jesus. Representa salvação, graça. A lei Moisés não leva o povo à terra prometida, mas Josué, salvação, graça, ele conduz o povo à terra prometida. Quem pode dizer amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Querido, olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Por que no lugar de Moisés Deus não levantou Joaquim? Por que no lugar de Moisés Deus não levantou o José? Por que no lugar de Moisés Deus não levantou o Jorge? Não, Deus levantou foi Josué. Por que Deus não colocou o Caleb? Não, foi Josué. Porque Josué representa salvação, graça. Então, é Ctrl+C, Ctrl+V. É o evangelho sendo pregado lá na travessia do Jordão. A lei não vai te levar. A lei Moisés não consegue conduzir o povo à terra prometida, porque ele representa a lei. A lei não leva ninguém à terra prometida, mas Josué, que significa graça, ele conduz o povo à terra prometida. É lindo demais a gente enxergar Deus nesse formato, não é verdade? Então, é isso que vai acontecendo o tempo todo. O tempo todo. Outra coisa interessante, o tabernáculo. Ano passado nós trabalhamos aqui, acho que a primeira imersão, 2022, o tabernáculo. Aí esse ano eu substituí o tabernáculo por esse assunto nosso hoje aqui. Mas o tabernáculo é um Ctrl+C, Ctrl+V o tempo todo. De cara quem está no deserto, o pecador, o israelita que está lá no deserto, pecou, tem que levar o animal para sacrificar. E eles no deserto, quando eles vão caminhando para o lado do tabernáculo, a primeira coisa que eles enxergam é uma porta colorida, que na nossa medida é uns 10 metros. Imagina, uma grande porta, com 4 cores, o roxo, o azul, o branco, o vermelho. A única cor diferente são essas 4 cores, porque o restante, tudo é branquinho. Branquinho aponta para Cristo, a pureza de Cristo. Então, para quem está no deserto, quer receber essa graça, olha para Cristo, puro, homem puro. Pecou morreu na cruz sem nenhum pecado. Mas quem vem do deserto, cheio de pecado, olha para uma única porta. Só tem uma porta, é tudo fechado. Só tem uma porta no tabernáculo. E ela tem 4 cores. É uma cor de Mateus, é uma cor de Marcos, é uma cor de Lucas, é uma cor de João. Quem está lá no deserto, não é só nós que temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João explicado. Porque lá era o Ctrl+C, agora é o Ctrl+V. O Novo Testamento é explicado, é explicado. Mas eles também tinham o evangelho na forma deles, na forma que Deus permitiu. Então, quando um judeu, um israelita, vinha do deserto, trazendo seu animalzinho para sacrificar,
ele se deparava com Mateus, Marcos, Lucas e João, as 4 cores na porta da entrada. Na verdade, o primeiro imersão nosso aqui, mês de março, nós trabalhamos sobre aqui. Quem não esteve aqui no primeiro imersão? Quem não esteve, levante a mão. Se você quiser depois ver, está no canal da igreja. Nós falamos bem sobre os 4 evangelhos. Na verdade, não existe 4 evangelhos. Existe um evangelho. Só existe um. Jorginho, por que Mateus, Marcos, Lucas e João? Mateus prega sobre o evangelho de Cristo, Marcos a mesma coisa, Lucas a mesma coisa e João a mesma coisa. Todos os 4 estão pregando as boas novas. Todos os 4 estão apresentando Jesus. A única diferença é que cada um deles está pregando para um público diferente. Mateus é para os judeus, Marcos é para os romanos, Lucas é para os gregos, João é para a igreja. Quando João pregava, ele tinha dentro da igreja os judeus que aceitaram Jesus, os romanos que aceitaram Jesus, os gregos que aceitaram Jesus, está dentro da igreja de João. Então o evangelho é um só que cada um deles está pregando para públicos diferentes. É por isso que Jesus é apresentado de forma diferente, porque uma coisa é eu pregar para os crentes, outra coisa é eu pregar para quem está lá na pracinha tomando cachaça. É o mesmo evangelho, mas de forma diferente, né? É isso que acontece. Então, o tabernáculo, o tempo todo, a gente percebe isso. O tempo todo, a gente vê o Ctrl+C, o Ctrl+V. Na porta de entrada, os 4 evangelhos. Entrou por aquela porta, está lá o altar de sacrifício, onde o animal morria, derramado o seu sangue. Ctrl+C, Ctrl+V, lá na cruz de Cristo. Lá na cruz de Cristo. Depois do altar de sacrifício, a bacia de bronze com água para lavar, porque ninguém podia apresentar diante de Deus com as mãos sujas. Está lá o altar onde o sangue é derramado, apontando para o sangue de Jesus. Está lá a bacia para limpar, apontando para a palavra, que só a palavra que limpa. Olha aí o Ctrl+C, Ctrl+V. O que é interessante, que no pátio, entrou por aquela porta, tem o pátio e a bacia. Tem o altar e a bacia. No altar o sangue é derramado. Na bacia tem água. E quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, quando espetaram Jesus, saiu o quê? O que saiu quando machucaram Jesus? Só água? Água e sangue. Olha bem, os 2 utensílios lá no pátio. O altar sai sangue, a bacia tem água. Jesus, lá na cruz, saiu água e sangue do lado de Jesus. É um Ctrl+C, um Ctrl+V, não tem como fugir, né? E quando entra dentro dos animais, aí está, né, Atos 10, 14, Pedro quando teve a visão dos animais, né? Cornélio, Moisés e Josué. Esse aqui, ó, deixa eu voltar antes que eu esqueço. Eu preciso de voltar lá no lugar santo. Lá no deserto, o povo pecou, aí Deus mandou um monte de serpente morder. O povo começou a morrer, começou a ficar doente. E Moisés, Deus, tem misericórdia, está todo mundo morrendo. Porque Deus mandou um monte de serpente lá, venenosa. E Deus manda falar assim, pega uma estaca, pendura uma cobra de bronze, e todos que foram mordidos por aquelas serpentes, olha para essa estaca, com essa cobra de bronze, e eles serão curados. Aí chegava aquele monte de gente, cheio de veneno das serpentes que picaram eles por causa do pecado. Eles olhavam para a estaca aponta para quem? Para a cruz. A cobra é de bronze. Bronze, na Bíblia, é julgamento. Pode ver que o tabernáculo tem bronze, tem prata, tem ouro. No lado de fora, lá de dentro do tabernáculo, não tem bronze. Só tem prata e ouro. Mas do lado de fora, cheio de bronze. O altar, folheado a bronze. A bacia, bronze. Em volta, bronze. Porque bronze aponta para o julgamento. Justiça de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Toda vez que você lê na Bíblia, falou bronze ali, é Deus entrando com justiça mesmo. Então,
quando olhava para aquela estaca com a serpente de bronze, eles estão sendo julgados por causa do pecado dele. É um Ctrl+C, Ctrl+V de Jesus lá na cruz, ok? O tabernáculo, né? Está aí, ó. Está aqui a porta de entrada, o resto tudo branquinho, porta de entrada. De cara entrou por essa porta aqui o altar de sacrifício e a bacia, melhor representado lá, né? E aqui, ó, entrou no lugar santo, ó, o candelabro, a mesa dos pães, o altar do incenso. Candelabro, luz, Jesus é a luz. A mesa dos pães, Jesus é o pão da vida. O altar do incenso, a oração que chega como um cheiro suave às narinas de Deus. E passou pela terceira porta, a arca da aliança, que representa a presença de Deus. É um Ctrl+C, Ctrl+V. Não tem como fugir. Então, a forma que Deus trabalha o evangelho no Antigo Testamento é uma forma colorida. Mas a graça, o evangelho, está sendo pregado lá na igreja da Antiga Aliança. É por isso que a Bíblia fala que eles foram salvos, eu esqueci o texto, eles foram salvos pela fé. E nós, mediante a fé. Uma coisa é eles que viu tudo de perto. Outra coisa é nós salvos pela fé que eles tinham. Uma coisa é alguém chegar para você, como muitos aqui foi assim, e falar de um Jesus que veio um dia nessa terra, que derramou o seu sangue por causa do seu pecado, e você chorar, e você entregar a vida para esse Jesus, e você está aqui hoje, e você ceia, vai para o culto da ceia, lembrar de tudo que ele fez. Outra coisa é você voltar lá na antiga aliança, e eles olhar para uma porta colorida, e enxergar ali Mateus, Marcos, Lucas e João, eles olhar para um altar, um animal derramando sangue, e eles olhar para Jesus na cruz, eles olhar para uma bacia com água, e eles olhar para a Bíblia que limpa, eles olhar para um candelabro e focar que Cristo é a luz, uma mesa de pães, Jesus é o pão, o altar de incenso, a oração que sobe, uma arca, um caixote de madeira folheada a ouro, que representa a presença de Deus. O que é você hoje, que ouviu um dia alguém falar de um Jesus que já veio? O que é eles no Antigo Testamento, sendo ensinado através de coisas coloridas, de um Jesus que ainda vai vir? Nós acreditamos no Jesus que veio e morreu. Lá eles acreditavam em um monte de coisas coloridas, objetos, metais, bronze, prata, ouro, medidas, valores, só para eles entenderem de um Jesus que ainda vai vir representando tudo aquilo ali. Efésios 12, 2:8. Mediante a fé e pela fé. Se vocês quiserem anotar aí, ok? Obrigado, Adilson. 10 pedrinhas na sua coroa. Aí lá você me passa 9, a gente combina. Queridos, está ficando compreensível? Ok? Tranquilo? Se alguém trouxe aí papel, nunca venha para um seminário, EBD, estudo bíblico, sem papel e caneta. Ok? Nunca. Anote tudo. Até o que você não ouviu. Aí é difícil, né? Olha, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12, por favor. Êxodo, capítulo de número 12. Para quem tem dificuldade, Êxodo está um pouquinho depois de Gênesis. Êxodo, capítulo de número 12. A instituição da primeira Páscoa. Ó, a gente vai passar muitas informações aqui, mas muitas dessas informações, as figuras só para ter uma ideia, ok? Primeiro, lá em Êxodo e lá em Levítico, Deus fala sobre as festas. 3 vezes no ano, todos compareçam diante de mim. Quantas vezes no ano? 3. É uma festa no início do ano, é uma festa no meio do ano e é uma festa no final do ano. 3 festas. No início do ano, Páscoa. No meio do ano, Pentecoste. No final do ano, Tabernáculo. Só que no início do ano, quando acontecia a festa da Páscoa, que é a principal festa, na mesma semana tinha pães asmo e
No meio do ano, a festa das semanas. No Antigo Testamento é conhecido como festa das semanas. Nós conhecemos no Novo Testamento como festa do Pentecoste. Por que no Antigo Testamento era conhecido como festa da semana? Porque quando acabava a festa das primícias, aí eles contavam 7 sábados. Quantos sábados? 7. Eles contavam. Passou um sábado. 2 sábados. Por isso que era conhecido como festa da semana. 3, 4, 5, 6, 7 sábados. 7 sábados dá quantos dias? 7 vezes 7? 49. Aí o próximo dia, depois do 7º sábado, dá quantos dias? 50. É por isso que no Novo Testamento nós conhecemos como Pentecoste. No Antigo você não vai achar Pentecoste. Palavra grega, Novo Testamento é grego. Mas lá no Antigo Testamento você vai encontrar como festa das semanas. É porque eles contavam 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 7 semanas, 49 dias. Amanhã é festa da semana. No Novo Testamento, amanhã é festa do Pentecoste. Então, no início do ano, a festa da Páscoa, a festa grande. Só que na semana dela tinha 2 festas secundária, pões aspas em primícia. No meio do ano, festa das semanas, / Pentecoste. Só acontecia ela sozinha no meio do ano. Mas no final do ano, a festa do tabernáculo era a principal festa. Só que no mesmo mês da festa do tabernáculo, acontecia a festa da trombeta e a festa da expiação. Que dá um total de quantas festas? Quantas festas? 7. 7 quer dizer alguma coisa? Né? O 7 quer dizer alguma coisa, né? Vamos lá. Êxodo capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, qual dia? Qual dia? Ao 10 desse mês, é o mês de Abib, né? É o mês da Páscoa. Tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Versículo 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas das cabras. Ao versículo 6. E o guardareis até qual dia? Guardareis até qual dia? 14º. Esse animal era para ser separado que dia? Versículo 3. Era para ser separado que dia? No dia 10. E ele ia ser morto no que dia? De novo, ele ia ser separado que dia? Ia ser morto que dia? Dia 14. Então dá quantos dias? Dá quantos dias? 4 dias. Vamos lá. A primeira Páscoa surge aqui. É a primeira Páscoa. Deus ia tirar o povo do Egito. Então o primeiro animal da Páscoa ia morrer. Eles iam pegar o sangue daquele animal para passar nos umbrais da porta. Porque a última praga, a praga dos primogênitos, Deus enviaria um anjo para destruir os primogênitos. Só que o anjo não ia descer aonde tinha a marca do sangue. Aí o anjo vem. Olhava para casa, não tinha marca do sangue, e matava o primogênito. Aí o anjo continuava. Aí ele olhava a casa, tinha a marca do sangue. O que ele fazia? Passava sobre aquela casa. Aí na outra casa, não tinha marca do sangue, matava o primogênito. Outra casa, tinha a marca do sangue, o que o anjo fazia? Passava sobre. O significado original de Páscoa é passar sobre. Passar sobre. Que significa passagem. Páscoa significa passagem. Então a primeira Páscoa acontece aonde? Lá no Egito. O primeiro animal tem que morrer. Mas para esse animal morrer, o que Deus faz? No dia 10, separa o animal. Porque ele vai morrer no dia 14. 14 de Abib é a data da Páscoa. Por que separar o animal no dia 10? Porque se Deus falasse assim, vai lá, pastor Wagner, pastor Edmilson, pastor Brian, vai lá, pega o animal para a gente matar hoje, porque hoje é Páscoa. Aí eles vão procurar animal. Vai procurar animal, a hora que acha um animal,
Não, esse não dá porque um animal machucou a patinha dele. Gente, eu tenho que achar um animal, eu tenho que achar um animal. Esse aqui tá bom. Aí a costelinha está machucada. Se deixasse para procurar o animal no dia, cheio de carrapato, ferida, e para morrer tinha que ser um animal perfeito. Separava no dia 10, porque ele ia ficar sobre a vigia do levita, do sacerdote. Se tinha um carrapatinho, tirava, ficava no lugar onde as feras não iam machucá-lo, não ia correr risco de cair num buraco e ficar com a patinha manca. Não, ele era separado no dia 10, para ficar sob inspeção, todos os dias olhando aquele animal, né? Porque ele vai morrer dia 14, e para morrer tinha que ser perfeito, porque aponta para quem? Aponta para Jesus. Aponta para Jesus. Se você achou ruim aquela hora de você ser considerado aquele animal lá na arca, Jesus também é tipificado com o animal lá no Antigo Testamento. Ok? Dia 10, ele era separado para morrer no dia. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 6. João capítulo 6. Desculpa, João capítulo 12. Quem achou, diga amém. Olha o que está escrito. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos... Jesus chegou em Betânia quantos dias antes da Páscoa? Fala mais alto, quantos dias? Mais alto, quantos dias? Ele chegou 6 dias antes da Páscoa, aonde? Aonde mesmo? Aonde mesmo? Ele chegou 6 dias antes da Páscoa em Betânia. Se você for olhar na geografia bíblica, a região Betânia, a região Jerusalém, se você olhar pela geografia bíblica, em Betânia ele chegou 6 dias antes da Páscoa. Mas se você for olhar o caminho, a distância naqueles dias, em Betânia ele chegou 6 dias antes da Páscoa. Mas quando ele chega em Jerusalém, ele chega quantos dias antes da Páscoa? Isso te lembra alguma coisa lá do Antigo Testamento? Isso te lembra alguma coisa? O animal era separado quantos dias antes da Páscoa? O animal era separado no dia, e ele morria no dia? Dia 14 era dia de quê? Dia 14 era dia de quê? E Jesus chegou quantos dias antes da Páscoa? 4 dias. Quando Jesus chegou em Jerusalém, os saduceus, os herodianos, está escrito lá nos evangelhos, saduceus, herodianos, os fariseus, o tempo todo, tentando colocar Jesus na parede. Daqui a pouco chegava alguém, você está curando no sábado, mas a lei de Moisés diz isso. Daqui a pouco pegava uma mulher em adultério, a lei de Moisés manda matar essa mulher, tal. O tempo todo ele estava tentando colocar Jesus na parede. O tempo todo. O tempo todo Jesus estava sendo questionado pelos líderes religiosos e pelos líderes civis daqueles dias. Testando se ele era Deus mesmo, se ele não tinha pecado. Olha para mim. Aquele animal separado no dia 10, todos os dias, durante todo o dia, alguém ficava lá, levantava a patinha da direita, levantava a patinha da esquerda, levantava o rabinho, inspecionando aquele animal. Por quê? Porque ele não podia morrer com problema, porque para morrer tinha que estar perfeito. Jesus chega 4 dias antes da Páscoa em Jerusalém, e o tempo todo tinha gente lá, tentando achar o que nele? Tentando achar o que nele? Defeito. Abra sua Bíblia em João 18. João 18, versículo 38, diz assim, João 18, versículo 38. Disse-lhe Pilatos, que é verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus. E disse-lhes, não acho nele crime algum.
levaram Jesus para os judeus. Os judeus levaram Jesus para Pilatos. Aí está lá, olha a cena. Está lá Pilatos sentado conversando com Jesus. Que negócio é esse, tal, tal? Estão dizendo lá fora que você é isso. Aí começa a questionar Jesus. Jesus começa a conversar alguma coisa com ele. Ele percebe que ele não vê nenhum problema em Jesus. Pilatos sai, vai lá fora. Pessoal, olha aqui. Sei não, hein? Eu não vi nenhum problema naquele homem. Crucifica, crucifica. Gente, cuidado. Pilatos volta para dentro. Abre comigo sua Bíblia no próximo capítulo, que é o 19. 19, versículo 4. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhe: eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime. Pilatos foi lá dentro, bateu outro papo com Jesus. De novo ele volta: galera, presta atenção. Não me coloque em situação difícil não. Conversei com ele de novo lá dentro. Eu não consigo ver problema naquele homem. Vocês estão querendo acabar com a vida dele. Tentando decepar Jesus. Pilatos volta para lá de novo. Abra sua Bíblia aí agora, no mesmo capítulo. Como é que abre sua Bíblia se já está aberto, né? Aí no versículo 6. Olha o versículo 6. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-os vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. A terceira vez Pilatos, está aqui. Faz o que vocês quiserem fazer, eu lavo as minhas mãos, porque eu não vejo nenhum crime nele. Queridos, Pilatos, sem saber, estava fazendo o papel daquele levita que vigiava aquele animal 4 dias. Ele é mais um. Os herodianos inspecionaram Jesus o tempo todo, nos 4 dias antes de ele morrer. Os fariseus, saduceus. Agora, Pilatos fez inspeção até com lanterna. E Pilatos por 3 vezes falou com a galera lá fora: eu lavo as minhas mãos, porque eu não consigo ver nenhuma mancha, entre aspas, nesse cordeiro. Pilatos, sem saber, ele estava dizendo para o mundo todo: eis aí o cordeiro do mundo que tira, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pilatos, ele não estava tendo noção do que ele estava falando, e Deus usando a boca dele para falar para todo mundo, por 3 vezes, eu não vejo nele crime algum. Era aquele animal lá em Êxodo, separado 4 dias para ser inspecionado. Olha o Ctrl+C, o Ctrl+V. Quem está entendendo, diga amém. 8h30, o intervalo, mano? Só para acabar de concluir aqui, ok? Vou concluir a primeira parte dessas festas. Queridos, quando nós olhamos para a segunda festa, pães asmo. Pães asmo é pão sem fermento. Fermento tipifica o pecado. Jesus, ele morre na Páscoa, mas o corpo dele foi sepultado no outro dia. Era a festa dos pães asmo. Não havia pecado no corpo de Jesus. Naqueles dias não podia ter nada dentro das casas que tinha fermento. Nada. É tanto que a dona Maria e a dona Joaquina, e o senhor José e o senhor Joaquim, quando Deus mandou sair do Egito, já dormiram a noite anterior com sandália, não é isso? E a Bíblia fala que as donas Maria, as donas Joaquina lá, não deram condição nem de assar o bolo. Pegou só a massa levedada lá, pôs na sacolinha. Ou seja, nem fermentou. Aponta para uma caminhada sem fermento. Jesus simplesmente, ele morre, ele é sepultado na festa dos pães asmos. Ele morre na Páscoa. Ele é aquele animal que era separado. E o corpo dele é sepultado na festa dos pães asmos. Pães asmos é pão sem fermento. Fermento tipifica o pecado. O corpo de Jesus não tinha pecado, e ele simplesmente é sepultado na festa de pães asmos. Olha o Ctrl+C nos pães asmos, Ctrl+V no corpo de Jesus sendo sepultado.
Nós vamos, a Dani já saiu? Nós vamos para o intervalo agora. Pastor, eles vão descer? Não é isso mesmo? Depois, nós vamos mostrar aqui na Bíblia sobre as primícias. Você vai ver o que Deus fez na festa das primícias. Então, é 10 minutos ou 15? 10. Porque o 10 vai dar 15. Se eu falar 15 vai dar 20, não é isso? Então é 9. Vamos descer para o intervalo, lá embaixo. Vamos gastar 15. Tem algo de Deus para vocês lá embaixo. Fica à vontade, deixa Deus usar vocês. Amém? Eu vou descansar minha voz uns 15 minutinhos.